Irmãos, não tinha a menor intenção de falar, de compartilhar hoje, mas umas 2 semanas atrás eu fiz umas anotações que eu vou mencionar para a meditação dos irmãos aí ao longo da semana. Espero que seja de utilidade. Possa o Senhor abençoar a sua palavra. Nós vamos abrir em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Os céticos levantam a seguinte questão: como é que pode Deus criou a luz no versículo 3 e só lá para o versículo 14 é que ele criou o sol? Bom, essa crítica, ela tem como fundamento algo que não é necessariamente verdade e de fato não é. O sol é a fonte de toda a luz. E não é isso, né? Existem hoje a gente conhece muitas outras fontes de luz que não são o sol. Mas então fique com isso na sua mente, né? Porque há uma coisa que é muito clara na Bíblia, que é a fonte de luz. Isso é a glória de Deus. A glória de Deus ilumina. A glória de Deus brilha. A glória de Deus resplandece. Então, nós vamos tentar andar um pouquinho nessa direção. Ainda, bom, vamos ver alguns versículos que nos ajudam nisso, né? 1 João, então nós vamos lá para outra ponta. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz. Então ele podia dizer assim: haja luz e houve luz. Ele é a fonte de luz, né? E agora, com respeito ao Senhor, em João, capítulo 1, mesmo escritor humano, João, capítulo 1, os primeiros versículos, vamos ver aqui, ó, 4, 5 e 9. A vida estava nele, está falando do Senhor, do Verbo, e a vida era a luz dos homens. Agora, falando de João Batista, versículo 8. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Segundo aos Coríntios, capítulo 4,
versículos 4 a 6. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja essa expressão, para que não resplandeça a luz. Agora, essa luz tem uma origem. Que origem é essa? O evangelho da glória de Cristo. Há várias expressões com respeito ao evangelho, né? Paulo, em Efésios, ele diz, né, que devemos calçar as sandálias da preparação do evangelho da paz. Então, existe o evangelho da paz. Mateus fala do evangelho do reino. E aqui temos o evangelho da glória de Cristo, né? É o evangelho que fala da glória do nosso Senhor. E aqui, com respeito a isso, diz para que não resplandeça essa luz, luz da glória do Senhor. Versículo 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, agora a referência àquele texto em Gênesis, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, nesse texto, a glória de Deus e a luz e o iluminar estão intimamente ligados. Então vamos voltar a pensar o que aconteceu quando o homem pecou, né? Deus criou o homem. Deus não criou o homem vestido. Ele vestiu o homem depois, né? Mas eles estavam nus, mas a nudez deles não era um incômodo. E a minha conclusão é que não era incômodo porque ela não se via. Mas como pode? Estava nu e não se via nudez. E a razão é porque havia uma quantidade de glória no homem que Deus havia criado e não havia pecado, né? Mas tão logo eles pecaram, o texto diz, abriram seus olhos e viram que estavam nus. Irmãos, o que eu acho que aconteceu foi que a glória, aquela porção de glória, talvez não fosse muita, porque ela tinha que crescer, tinha que desenvolver, ela simplesmente esvaneceu. E aí se viram nus. De noite, vocês já deram de cara com o carro, com os faróis acesos? Nessa situação, você vê os faróis, não vê? Você não sabe dizer que carro que é, você não sabe dizer que cor que o carro tem, você nem sabe distinguir isso de duas motos, uma do lado da outra. Por quê? Porque a luz do farol toma conta da visão. Eu creio que era isso que aconteceu naquele momento, né? A glória se foi, e aí pronto, desligou o farol, você vê o carro, né? E o processo inverso se deu no Monte da Transfiguração. Quando o Senhor... Vamos ler lá. Mateus capítulo 17. Tem vários relatos, mas esse de Mateus me parece que é o que nos ajuda mais. Vamos ler a partir do versículo 1. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Lucas diz que eles foram orar. Versículo 2: E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol. Essa era a glória do Senhor. Não precisava de sol, mas o rosto dele resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O que ocorreu? Deus permitiu ali que a glória do Senhor fosse manifesta, né? Como que passando por toda, né, a cobertura da sua carne, permitiu que os discípulos contemplassem. E quando os discípulos contemplaram a glória do Senhor, o que eles viram? Luz. Apocalipse capítulo 21.
Versículo 23, falando da Nova Jerusalém. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, esse é o meu ponto, mas onde é que eu quero chegar? Toda vez que a glória do Senhor desaparece, o que sobra para a gente ver? É o homem. E a nossa nudez fica exposta. Assim como foi no Gênesis. Né? Enquanto a glória de Deus estava sobre o homem e a sua mulher, eles estavam nus, mas ela não era vista, ela não era exposta. Irmãos, nós todos estamos como nessa situação. A questão é o seguinte: no momento em que a nossa nudez é vista, o que nós somos em nós mesmos, não é bonito, né? Não é bonito. Né? Mas como que eles tentaram contornar a situação sem nenhum sucesso? Foram pegando, né, folhas de figueiras, tentando se cobrir, mas eles ainda se sentiam nus. Porque quando o Senhor questionou: onde estás? Por que te escondeste? Ele disse: porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, mesmo com toda aquelas cintas, ele se sentia nu. Somente aquilo que Deus provê para nos cobrir é que nos faz sentir cobertos. Então, o Senhor prosseguiu e cobriu eles com peles, já falando do sacrifício do Senhor. Mas meu ponto é que o que tem que ser visto entre nós sempre é a glória do Senhor. Essa tem que ser a nossa preocupação. Glorificar o Senhor. O Espírito Santo foi dado para isso. Ele me glorificará, disse o Senhor. Nós precisamos dar espaço para o Espírito, executar essa obra de fazer a glória do Senhor perceptível entre nós. E aí, não seremos vistos. A nossa nudez não será vista. A nudez existe, nós somos assim, nós somos feios, ruins. Né? Mas não se trata de esconder isso com meios mecânicos ineficazes. O jeito é glorificar o nome do Senhor entre nós. É o Senhor ser aquele que brilha. E se ele brilhar, o nosso olhar de um para com o outro haverá de ofuscar tudo aquilo que nós não queremos ver. Quando você olha para o irmão, procurando, como diz um irmão, diz assim, não procura pecado no irmão, porque você vai achar. Você está procurando pecado no irmão? Falhas no irmão? Críticas? Não, irmãos. Vamos ver o que o Senhor já fez na vida dela. Tem glória ali. Olha para essa glória. Essa glória vai cativar nosso olhar. E aí só veremos isso. É o que importa. Né? Vermos a glória do Senhor. Eu só vou mencionar, depois os irmãos podem olhar com mais carinho. Ezequiel, os primeiros 10 capítulos de Ezequiel, falam daquele mover de Deus, né? Já no final do período de cativeiro. E havia aquelas rodas, e as rodas giravam, e os seres viventes, e aquilo tudo apontava para a glória de Deus em ação, mas era uma glória que estava prestes a ir embora, pela condição do povo. Né? E o capítulo 10, mais ou menos, termina assim, falando que a glória foi movendo, 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 parando aqui, e eventualmente, como algo meio relutante, um movimento relutante, mas seguro, foi para o céu. E o capítulo 11 começa dizendo que Ezequiel foi levado a um certo lugar e o que ele viu foram os homens que tramavam e maquinavam maldade na casa de Deus. Então, assim que a glória foi, a primeira coisa que ele viu foram os homens que maquinavam contra o propósito de Deus.
Eu acho que isso é quase que um princípio, irmãos. No momento que nós paramos de contemplar a glória do Senhor, pela razão que seja, o que ficará exposto é a nossa nudez. Irmãos, nós não queremos, né, que a nossa nudez seja vista, muito menos a nudez dos irmãos. Que a glória do Senhor, o propósito de Deus, que é cheio de glória, seja aquilo que cative o nosso olhar, sempre que estivermos juntos. É para Ele, por meio dEle e para Ele. Né? E claro, temos vários eventos, né, na Bíblia que mostram coisas que maculam, né, a glória de Deus, que ofuscam a glória de Deus. Então, disso nós devemos correr. Mas que entre nós, quando estivermos juntos, nossa preocupação seja uma só, né? Glorificar o nome do nosso bendito Senhor. Quando Ele for glorificado, mais nada importa, né? E para aqueles que estão preocupados em com que roupa que eles vão ser arrebatados, né? Não, e se eu tiver no chuveiro na hora do arrebatamento, né? E aí como fica? Preocupa não. Cobertos de glória seremos, né? Revestidos de glória, elevado serei, nas nuvens com Ele estarei. E aí, pronto, como as vestes do Senhor, né, que resplandeciam luz, né, seremos como Ele é. Que grande bênção essa, irmãos, que grande consolo. Mas enquanto estivermos aqui nos dias da nossa carne, nosso foco realmente seja o Senhor e a sua glória. Amém? Nós vamos ler aqui, é no versos 26 em diante, mas primeiro eu quero capítulo 1 de Lucas. Eu tenho lido um documento histórico, irmãos, do Flávio José, e ele relata a história de Israel. Está longe? Ah, é? Então espere. Às vezes de pé. Eu tenho lido um livro sobre a história de Israel, de Flávio José. E esse livro, ele conta todo um momento que antecede realmente a mudança de paradigma na história, né, da obra de Deus na Terra. Né, até ali, o Senhor trabalha com Israel. Né, e quando o Senhor Jesus ele se apresenta como o transformador, é aquele que vai mudar o caminho. Ou seja, aquele que vai cumprir tudo aquilo que estava escrito a respeito dele e que tinha como objetivo a presença do templo. Todos os pormenores do santuário faziam referência ao Senhor Jesus. Mas o que eu quero trazer para os irmãos aqui é a expectativa ou a nobreza do Espírito do Senhor e da obra do Deus Pai. Alguma coisa grandiosa está para acontecer. Maria é visitada. E quando o anjo se apresenta, o anjo faz uma anunciação a Maria de que alguma coisa precisa acontecer. É como se ele dissesse, olha, você vai ser o vaso. Algo inédito vai acontecer. Então, aqui no livro de Lucas está escrito assim, a partir do verso 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Irmãos, quando nós observamos esse escrito, nós quase que podemos tocar no sentimento de Maria. Não há susto, não há admiração, não há medo. Ela fica em expectativa. O que está para acontecer? E ele diz o seguinte, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará
o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Aí Maria faz todo um anunciado da parte dela. Como que isso vai se dar? O que vai acontecer? Aí o anjo começa a descrever e há uma expectativa. No final, é como se o Espírito do Senhor estivesse esperando essa condição de Maria, essa permissão. Ela diz lá no versículo 38, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Irmãos, também hoje, o Senhor está esperando de nossa parte esse sim para a sua obra na vida de cada um de nós e na vida da igreja. Não tem como o Senhor trabalhar se nós não nos rendermos e nós não nos inclinarmos diante daquilo que Ele deseja fazer. O que tem trazido muito assombro hoje é que a gente tem encontrado, por exemplo, na situação política desta nação específica, não estou falando do mundo em geral, da nação, né? Onde nós estamos percebendo a violação da justiça e do direito, né? E muitos falam, mas eles estavam lá, eram cristãos, tal. Irmãos, eu fico pensando comigo, o que o Senhor está aguardando? O Senhor está trabalhando a igreja. A igreja é propriedade exclusiva dele. Nós fomos feitos sacerdotes do Altíssimo. Nós estamos aqui para oferecermos ao Senhor sacrifícios de louvor e adoração. Esse é o chamamento para a igreja. A questão política, irmãos, é outro episódio. É outro caminho. O caminho hoje é o caminho da igreja para o arrebatamento. É o que o Senhor deseja fazer nesses dias. E nós sabemos, irmãos, quanto mais se aproximar o tempo do arrebatamento, mais opressão, mais perseguição, mais abatimento, mais desânimo a igreja terá que enfrentar. E é por isso que existe a advertência, que nós não sejamos negligentes e não nos afastemos do reunir. Não podemos fazer isso. Por mais difícil, como diz o irmão, que a glória do Senhor brilha mesmo na nossa vida, irmãos. Porque é desafiador. É desafiador. Prosseguimos e caminhamos após o Senhor nesses dias. Quando nós chegamos lá no livro de Apocalipse 3, vamos abrir lá. – 3:20 é um verso muito conhecido dos irmãos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que o Senhor está procurando aqui, irmãos? O Senhor está buscando comunhão. O Senhor está buscando um retorno da igreja para com Ele mesmo. O que Deus deseja nesses dias para a igreja e da igreja é comunhão. Ele deseja se comungar com o seu povo. Vamos abrir lá no livro de Lucas 24, os versos 38. Diz assim, ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. O espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda,
tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, em que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder e do alto. Irmãos, nesse capítulo final, há uma promessa. E é como se aqueles discípulos estivessem desejosos de que algo extraordinário estivesse a acontecer. E vai acontecer. O que resta, irmãos, é que o Senhor tem que ser tomado. Ele tem que primeiro comparecer perante o Pai. E de lá, o Espírito então seria dado à igreja, seria derramado sobre os seus filhos e filhas. O que nós não podemos perder, irmãos, é essa afinidade com o Espírito Santo do Senhor, de conhecermos épocas e tempos e de não perdermos a visão. O que Deus deseja hoje encontrar na igreja é um povo que tem os olhos abertos para ver e um coração habilitado para crer. E como é difícil nós crermos quando nós ouvimos no Espírito, bem no interior do seu espírito. Quando o Senhor solta, Ele assopra uma palavra no seu coração. É muito difícil nós crermos e nós nos rendermos diante do Senhor. E vai dúvidas aos nossos corações. Irmãos, não se engane. Atravessamos uma noite obscura, uma noite de trevas. Irmãos, e daqui para frente só vai piorar. Só vai piorar. Mas o que nós precisamos entender é compreender o que o Senhor está fazendo, tanto com aqueles que estão lá presos, como com aqueles que estão aqui na igreja. O Senhor, Ele é soberano e Ele reina. E Ele está sempre, silenciosamente, de mansinho, batendo a porta da igreja. E o que Ele busca em nós, irmãos, é comunhão. Mesmo que tudo esteja decadente, obscuro e em trevas, o Senhor deseja encontrar em nós motivo de comunhão, de descanso nele. Né? E que o Senhor possa realmente derramar essa luz sobre nós, irmãos, que o nosso irmão nos trouxe nessa manhã. E que no meio das densas trevas, o Espírito realmente possa possuir a igreja em plenitude, em glória, e derramar esse caminho sobremodo excelente que nós já conhecemos e sabemos. Isso o Senhor me falou. Eu não posso falar, mas eu tenho passado momentos de escuridão. Mas o Senhor é o Senhor da luz. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. E eu queria trazer isso para os irmãos. Porque muitas vezes nós achamos que nós estamos perdidos. Mas não, irmãos. No meio da angústia e das incertezas dos discípulos, o Senhor se colocou no meio deles. Não percamos essa esperança. No meio das nossas angústias, da angústia da igreja, o Senhor se coloca do nosso lado. E Ele trabalha a favor da igreja. Que o Senhor nos abençoe. Né, irmãos? Nessa manhã, com essa esperança. Né? Que seja louvado.